Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast Café da Target e hoje a gente vai falar de um assunto super especial: segurança do trabalho, cada vez mais presente nas empresas, não é, Kenny? É isso mesmo, Sérgio. E hoje a gente tem um convidado que é muito especial. E olha só, para falar dele, vou precisar até pegar uma colinha aqui. Pá. Ele é formado em Engenharia Civil pela FMG, com MBA pela Fundação Dom Cabral, participou de programas executivos pela Kellogg School of Management dos Estados Unidos e pelo MIT, pela Sloan School of Management. Ele é executivo com experiência ampla em logística, operações, engenharia ferroviária e portuária, saúde e segurança, SAD e gestão de riscos. E o nosso convidado de hoje é o Gustavo Mussi, né? Ou só Mussi, como ele é mais conhecido aí no mercado. Seja bem-vindo ao nosso Café da Target, Mussi. Detalhe, já vou cortar aqui, porque um cara com currículo desse tamanho, que também é corredor de maratona, além de amigo nosso de longa data, é pelo menos 2 edições de podcast, beleza? Bacana, gente. Uma alegria para mim, né? Tá aqui com vocês, fazendo um bate-papo, né? Adorei receber o convite da Target e tentar compartilhar um pouquinho da minha história, da minha experiência, trazer alguns insights também para os colegas aí. Ah, beleza. Fala um pouquinho pra gente sobre essa história, sobre a sua trajetória. Quem que é o Gustavo Mussi aí na fila do pão? Bacana. Eu sou corredor, assim, eu já corri melhor, ainda estou me recuperando, né? Mas eu adoro praticar atividade física. Eu sempre gostei, já joguei um pouquinho de vôlei também. E gosto de ter outras coisas de hobbies também. Eu gosto de colecionar selo, né? Então, para quem não conhece aí há muitos anos, né? Eu adoro, é uma paixão. Sempre gostei muito de detalhes, né? E na verdade, a minha história, eu comecei, né, na ferrovia em 2001 e me apaixonei, né? Então, são 24 anos aí em vários locais, né? Eu passei por praticamente as ferrovias da Vale, também pela FCA, pela FNS, pelas ferrovias da VLI e por portos um pouco também. E sempre mudando e morando em várias cidades, né? Mas com a mesma paixão, né? Pela logística como um todo, né? Pela infraestrutura. E a saúde e segurança entrou também na minha vida, né? Parte da minha carreira foi liderando as operações diretamente e depois eu comecei a fazer uma mescla. Eu trabalhei um pouco corporativamente com saúde e segurança, em meio ambiente, em gestão também. Depois eu voltei para as operações de novo, liderei as operações no Corredor Norte da Vale, voltei para a saúde e segurança também no Norte, né? E aí depois eu vim novamente para a VLI e fiz uma parte da minha carreira liderando toda a saúde e segurança da companhia e também as operações e manutenção. Então, eu acho que é uma mescla aí, né, de uma experiência, vamos dizer assim, operacional de manutenção e também de saúde e segurança. Acho que as duas andam muito juntas. Você gosta de café? Claro, é. Cadê a câmera ali? O Café da Target. Esse é um presente para você, se quiser. Maravilha, maravilha. Xícara aí, fica à vontade. Show de bola. Adorei. Vamos ao primeiro tema mesmo aqui do nosso podcast, que é sobre a questão dos requisitos legais, né? E regras normativas aí em segurança do trabalho. Como você tem observado, assim, a evolução das legislações, né? Voltadas para essa questão de segurança do trabalho e principalmente também com as últimas atualizações que foram feitas aí, como você tem viu isso e como você enxerga isso aplicado nas empresas? Perfeito, Kenny. Assim, eu sempre fui apaixonado pela educação corporativa, né? Você comentou aí, né, na minha trajetória, eu liderei uma parte também, a engenharia, e a gente tentava fazer novos treinamentos, novas formas de treinamento, usando interatividade, usando 3D, que eu acho que é o caminho que tem avançado nos últimos anos, acho na última década, com muito mais força, né? E aí, e também isso não foi diferente na saúde e segurança, né? No passado, a saúde e segurança, ela usava os treinamentos de uma forma muito mais assim, para amedrontar, né? Treinamentos, trazia elementos
muito críticos, né, de acidentes, para poder impactar. E isso, de certa forma, acaba gerando uma certa rejeição, né? Então é um desafio para nós. Ele foi acelerado na pandemia, né? Formas de treinamento online, treinamentos mais completos, mais interativos, né? E a gente tem visto que isso é o caminho do futuro. Então, a gente sabe que aquele jeito antigo de ficar passando slide, de ficar repetindo ali, as pessoas se dispersam, né? E a gente sabe que a pedagogia, quando a gente é mais novo, a gente aprende muito assim, mas quando a gente está com uma certa idade, é mais andragogia. Então, você tem que criar, né, perguntas abertas, você tem que criar essa conexão, né, com o pensamento para que isso fique mais fluido. E esse é o grande desafio, é o que a gente tentou fazer em vários projetos da nossa parceria também, né, para poder criar novos elementos e realmente ter sentido. Então, a autossegurança tem tentado se desenvolver, tem tentado se desvincular dessa forma mais antiga de treinamento, né? Uma forma, talvez até de criar um impacto de uma forma não adequada, né? Para uma forma mais positiva, uma forma que a gente compreenda melhor, né? Que realmente as pessoas façam reflexão sobre os riscos e a gente consiga reduzir, né? Em última análise, os acidentes ou um ambiente mais inseguro, né, dentro das nossas operações, dentro da nossa manutenção. Na tarde a gente trabalha só com a área de treinamento voltados para segurança do trabalho, acho que tem 15 anos, 20 anos. Tem 25 anos. 25 anos já nasceu com Isso, a siderurgia sempre teve no nosso DNA. A área de segurança do trabalho, por ser uma área normativa, é a área que mais demandou historicamente. Estava pensando justamente sobre isso que ele estava falando. E o que a gente já converteu daqueles treinamentos de PowerPoint, que tem lá a cena do domador do leão tomando mordida, o contorno amassando a perna do cara, tal, em algo mais interativo, positivo, e até com essa missão, inclusive, não de ser, além de ser didático, né, ter uma didática diferenciada, essa questão de criação de cultura, de mudar a visão do operacional em relação ao técnico de segurança, da área de segurança, de não ser o chato que está ali para interromper a produção e tal, e de ver que é um pessoal trabalhando junto, né, com o mesmo foco. Porque a gente observou que algumas empresas trabalham essa questão porque é normativo que as pessoas sejam treinadas nas normas de segurança do trabalho. E algumas empresas só consideram isso, só segue a norma, mas não é algo genuíno, né? E aí, nesses projetos que a gente desenvolveu, principalmente com você aí nos últimos anos, a gente sempre percebeu que você sempre teve essa preocupação verdadeira mesmo com a segurança do trabalho e não somente algo para cumprir algum requisito legal. Perfeito, cara. Eu acho que o treinamento como um checklist. Desenvolvemos o treinamento, todo mundo está treinado para ser uma coisa ali para dizer que cumpriu uma regra, uma legislação, é uma vertente que eu acho que ela tá no passado, né? E as organizações de verdade, elas estão buscando, né, um cuidado muito maior, que é a segurança em si, tem chamado muito de cuidado genuíno, né? Que ela vai além, né? Abrange saúde psicológica, e que a gente tem falado muito, mental, né? Essa capacidade das pessoas realmente proporem novas ideias, né? E poderem trazer voz, né, para ambientes que não estão adequados e a gente fazer essa construção. Mas as empresas também, elas têm percebido isso. Então, o treinamento, quando ele deixa de ser um fim em si mesmo, mas ele busca esse desenvolvimento do time e começa a fazer a conexão com a cultura da organização, aí começa a fazer mais sentido, né? Então, a gente tem falado muito, né, hoje em dia, não é tão novo, mas ainda é um assunto de vanguarda, é o desafio da gente, né, tratar a obediência versus a consciência, né? Então, você faz um treinamento e a pessoa ali tem que, né, para ela obedecer e seguir e pronto, né? E a gente ficar livre desse assunto, é um ponto. Mas quando a gente faz o treinamento em que a gente tenta trazer para as pessoas uma ampliação de consciência, um entendimento diferente, né? A gente ganha a chance, né, depois desse treinamento, das pessoas terem atitudes, né, que são tomadas individualmente, mas que afetam o coletivo, né, atitudes mais seguras, né, uma preocupação maior com os próprios colegas. A gente começa a estar mais aberto a ouvir,
críticas construtivas ou positivas, né? Uhum. Então a gente começa a aceitar mais. Então é uma jornada, né? Que eu acho que o treinamento ele tem um elemento fundamental Uhum. hoje, muito mais do que a gente só ter novas ferramentas, assim, vou colocar um vídeo diferente, vou Óculos de colocar realidade virtual. então o óculos por si só, ele você vai usar ali, o cara vai ver, vai assistir, beleza, e vai embora, ele não vai internalizar. Então eu acho um grande desafio, né? A gente vê uma preocupação, e a gente sempre teve essa preocupação juntos, na construção, de criar um propósito, né? E isso eu tenho certeza que planta uma semente diferente e faz com que isso, inclusive, influencie como uma marca da organização, comece a entrar no DNA de verdade. Porque o que você falar é importante, valor, todas as organizações, elas falam, é muito importante saúde e segurança, é um valor, né? Mas quais são os recados que a gente manda? E o treinamento é um deles. Então, por exemplo, você tem um treinamento legal, muito bem elaborado, em que ele começa a trazer elementos de compreensão da consciência e outros elementos que despertam isso, né? Ele fica muito mais potente quando o líder, por exemplo, participa ali, quando o líder ele se preocupa, ele está ali, não é presente fisicamente, né? Ele está com a presença também, ele está conectado com as pessoas, né? Ele está ali, não está fazendo um cheque do entendimento do treinamento, mas ele está perguntando, trazendo a reflexão, porque as pessoas, elas, com certeza, elas têm uma apreensão muito maior, ou elas conseguem capturar muito mais quando tem essa parceria ou essa perspectiva da liderança de que aquilo é um assunto que vai além da segurança. E isso é bem interessante porque segurança, quando ela é genuína, ela não é uma regra, ela é uma cultura, né? E qual que é o papel que você enxerga das lideranças nesse processo de fortalecimento de uma cultura de segurança em uma empresa? Saúde e segurança é uma característica de liderança. Eu tive um colega que trabalhou comigo, a gente trabalhou junto na Vale e na VLI, em segurança. Ele chama Edinardo Nascimento. Eu aprendi bastante com ele também, a gente sempre trocou muita ideia. E quando a gente está pensando em ferramentas que são simples, como o DSS, por exemplo, o papel da liderança, ele não é agora a receita do bolo é você participar. Não, a receita do bolo agora é você coordenar o DSS. Não é isso. Quando a liderança entende que aquele momento ali está conectando a equipe com o trabalho, né? E ele genuinamente faz alguma pergunta, ou ele fica atento para que várias pessoas puxem aquele diálogo, ele está desenvolvendo o time. E ele está percebendo, às vezes, quem não está bem para aquele momento. E ele não consegue estar em todos. Aí fala assim, Múcio, mas o líder que tem 200 pessoas, ele não vai conseguir estar em todos, ele não vai estar. Se ele tiver em um e a participação dele for genuína, as pessoas se falam. Quando ele está em outro momento, as pessoas conversam. E as pessoas falam, realmente aquilo é um valor. Então, a participação da liderança no uso de ferramentas se tem uma simples aqui, empresas chamam de DSS, outras chamam de DDS, tanto faz. É uma ferramenta super antiga, né? Mas se a gente está preocupado com a assinatura, com certeza a gente não está preocupado com a construção de uma cultura de segurança, né? Ou a gente não está aproveitando aquele momento para fazer com que as pessoas se desenvolvam. Então, acho que o grande papel do líder é isso, é desenvolver essa habilidade em várias pessoas do time. Obviamente, na linha do tempo, o sonho é que todo o time tivesse com isso, vamos dizer assim, mais aflorado, né? Mas se você tiver trazendo algumas pessoas com esse olhar, o time vai ficando coletivamente com esse olhar, né? Sim. Várias pessoas comentando, várias pessoas perguntando, trazendo experiências próprias. E isso faz uma diferença gigante. Então, eu aprendi com o tempo, e eu já sou líder há 16 anos, mas depois de um tempo é que eu percebi que o impacto que tem, né,
a saúde e segurança para uma produtividade, para uma operação mais eficiente e principalmente segura. Quando o processo ele é mais seguro, tudo acontece melhor, né? Então, a primeira dica que eu daria da liderança, né, de fato, assim, não é só dizer que aquilo é importante, que é um valor, que né, todo mundo voltar para casa, isso a gente fala, né? Mas a equipe precisa sentir que aquilo realmente é relevante para você. Então, uma dica é, poxa, você está ali, olhando, acompanhando o processo produtivo, você realmente, né, traz alguma reflexão, faz alguma pergunta, como é que foi a questão de segurança? Genuinamente, não é só a primeira pergunta e pronto, né? Como é que foi? Se importar, querer saber um pouco mais, né? Como sendo um dos primeiros elementos, né, em que você está tratando com o seu time, né? Então, a primeira dica que eu já compartilharia aí. Contribuindo aí na sua própria dica, a liderança estando presente, seja no DSS aí, aleatoriamente, de acordo com a disponibilidade, o clima do DSS já é um pouco diferente. E o que eu acho legal de um líder, e aí a gente como target, às vezes a gente exerce muito esse papel, que é o olhar de fora. Que o cara vai ter curiosidades, esse líder, se ele estiver envolvido, ele vai fazer perguntas, ele que não sairiam se ele não estivesse, e a presença dele também pode gerar debates que não aconteceriam se ele não estivesse ali. Isso é muito legal. E outra coisa que você falou sobre ferramenta antiga, DSS, DC, né? Quando eu falei do óculos aqui, parece até que, né, não, óculos, não, tá. Por quê? Beleza. Não, a gente está até fazendo agora um treinamento aí que usa realidade virtual com óculos, que é com simulação e tal, super legal. Mas, cara, a gente tem sempre que bater nessa tecla, né? O arroz com feijão bem feito vem antes do óculos. E aí é o DSS, o DC e tal, que tem um poder que eu acho que o pessoal ignora. E tá, às vezes, pensando em inovar de uma forma mais focada em ferramenta e não pensando no propósito do que ele já tem ali, cara. Perfeito. Cara, a galera que se desenvolve bem com arroz com feijão e chega na Target com esse arroz com feijão bem desenvolvido, putz, cara, é só sucesso. Porque a gente vai julgar um olhar de andragogia e de tecnologia que eles não têm, que é o que a gente fez muito, dar asas à sua imaginação junto com a nossa, tanto de projeto inovador que a gente fez, e aí é só sucesso. Né? Eu não esqueci, você comentou o diálogo comportamental, são duas ferramentas, né? O diálogo comportamental, não sei se todo mundo tá familiarizado, mas ele não é tão coletivo, ele é mais individual, você com alguém do time, né? Mas ele tem um poder gigante, né? Assim, você conversa, você para, observa um pouco a atividade, depois chama o colega para conversar um pouco e faz as reflexões em conjunto sobre quais os riscos que tem naquela atividade e qual o principal risco e discute sobre ele. Primeiro, você conecta o líder com a equipe. Segundo, você gera uma reflexão andragógica ou você gera um entendimento diferente no empregado ou no quem está executando a atividade sobre o que ele está fazendo. E você ganha uma chance, quando você não estiver lá, dele querer seguir o procedimento, dele ter o cuidado de repetir o procedimento de uma forma muito mais fluida, muito, muito melhor. Então, eu estou comentando aqui pessoas que passaram na minha jornada, né? Eu tive a chance de trabalhar com a equipe da comportamento, tanto na Vale quanto na VLI, e o Júlio falou, a gente foi implantar na VLI algumas ferramentas, ele falou assim, Mussi, se você implantar, vocês fazem DSS? Fazemos, mas sabemos fazer DSS bem demais. Ah, é? E diálogo comportamental também, cara, a gente é craque. Foram ver, era só assim, diálogo comportamental não era um diálogo, era, cara, luva e tal. O DSS era a mesma pessoa, monólogo. Então ele falou, cara, vocês estão perdendo uma chance realmente conectar a segurança com o trabalho, né? Você começa a trabalhar e faz DSS, começa a trabalhar e faz um diálogo comportamental. Você não faz o DSS e vai trabalhar, né? Então isso é e isso foi uma grande mudança, porque isso faz com que a gente, né, realmente discuta o tema de segurança com os times e o time perceba no diálogo comportamental que aquilo é um valor para o líder. Por isso que um dos projetos que a gente puxou, um dos pilares a gente criou o Site Seguro, né? Futebol. Ele veio de uma ideia do grupo de cultura da empresa e a gente
Cara, vamos desenvolver isso. E aí ele tinha como alicerce essas duas ferramentas, que aí a sacada, né, do site Seguro Futebol Clube é fazer uma analogia, né, de um DSS com o time discutindo as melhores jogadas, estava todo mundo bem, né? Se quem estava no ataque tinha que voltar, como é que era a defesa e tal. Ah, não, eu acho que a gente tem que só que atacar. Então essa discussão ela é rica, né? Então a gente fez de forma lúdica um bate-papo sobre o time, né? Como é que ele pode melhorar, seria o DSS. E o diálogo comportamental, ainda pegando o site Seguro Futebol Clube, pegando uma conversa do técnico com o goleiro, né? E o goleiro trazendo as perspectivas dele. Ah, eu pulo melhor para cá, eu consigo fazer, eu gostei da tua abordagem. Então você realmente você trouxe novas ideias. E aí o goleiro fala assim, porque já teve técnico que vem me procurar, era para me apertar, era para mim. E aí a gente começa a dar alguns elementos seguintes de liderança também, né? Quando você chama o empregado, é só para poder punir? Ou você chama o empregado para reconhecer também um comportamento seguro, ou reconhecer também as ideias para melhorar o ambiente, para ser um ambiente coletivo mais seguro? Então, são reflexões importantes que como é que a gente tangibiliza uma ideia e transforma, por exemplo, num jeito de contar para a equipe que o cara fala assim, o DSS agora para mim faz sentido. O DSS não é só um protocolo para começar a trabalhar. Ele é uma chance de eu entender, de eu aprender mais, de eu trazer uma experiência, de eu trazer uma preocupação. E aí você tem que começar a construir ambientes psicologicamente mais seguros. Que aí já começa a ir para uma outra vertente que também é importante. Bom, Múcio, voltando a essa questão da criação de cultura, liderança e tudo. Como é que funciona essa questão de aprender com erro, empresa sem medo? Então, aí vai a segunda dica para a turma aí. Foi um livro que mudou um pouco a minha forma de ver, que é da Amy Edmondson. Depois a gente passa aí ele chama Organizações Sem Medo. E é um livro que ele faz essa conexão, né? Organizações que desenvolvem a capacidade, né, das pessoas se sentirem, de ter uma crença coletiva, de que o ambiente é mais seguro, que as pessoas podem realmente trazer os problemas, elas são mais eficientes, mais produtivas e muito mais seguras, né? Então tem erro que é inevitável. Então, o erro, ele é parte do processo, né? Assim, então é super interessante, porque ela fala, né, de 3 tipos de erros, né? Ela fala dos erros inevitáveis, complexos e evitáveis, né? Então essa categorização já traz um norte para a gente, que nem todos os erros são intencionais, tem os erros que são simples, tem os erros que são complexos, e como é que a gente sabe discernir isso e realmente tirar proveito, né, do que é complexo e como é que a gente incentiva as pessoas a realmente participarem e promoverem esse ambiente mais seguro. Isso não significa que ela valorize a tolerância ao erro, não é isso, né? Porque senão a gente pode ter um falso entendimento de que a gente está valorizando a complacência, não é isso. É a gente realmente saber discernir, criar um ambiente em que a gente sabe exatamente o que é aquele erro, às vezes até intencional ou simples, né? Do que é um erro por a gente tentar melhorar o ambiente, ou questionar o ambiente para que ele seja transformado de forma positiva. Só um pequeno parênteses, cultura de startup que a gente está muito envolvido, né, no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, tem essa cultura do erro e erra rápido. Erra o máximo que você puder, erra rápido para aprender rápido e tocar o barco, né? É mais ou menos por aí também. Falando um pouquinho, voltando, né? Se você voltar a Scott Geller, que foi um estudioso, ele falava que a natureza humana, né, faz parte da natureza humana nós errarmos, né? Se a gente voltar lá e a gente se arriscar, né? As reflexões são, lá atrás a gente se arriscava, né, para caçar e etc, e fazia parte da nossa natureza, sempre fez parte da nossa natureza se arriscar, né? E está suscetível a erros, né? A grande questão é que você tem esses erros, tem alguns erros, né, que são prejudiciais e evitáveis, e tem os chamados erros inteligentes, que a Edmondson trouxe nesse novo livro dela, o Jeito Certo de Errar.
como é que a gente consegue separar, né, e trazer uma nova luz, né, sobre esses erros, vamos dizer assim, inteligentes, que eles podem gerar descobertas, podem gerar inovação, que tem essa conexão. Como é que eu penso na melhor forma de treinar? Como é que eu penso na melhor forma de trazer novos elementos, né, para que a gente consiga ter uma compreensão melhor, né, do erro e o impacto dele. Tem uma, eu costumo falar muito para a turma, né? Primeira coisa que o pessoal me pergunta assim, Múcio, dá para treinar a percepção de risco? É muito difícil treinar a percepção de risco, porque ela depende de vários elementos. Elementos, a tua formação, a tua história de vida, né? O jeito como você enxerga um risco, ele é diferente, o meu jeito é diferente do teu. Então, para alguma atividade, às vezes eu falo assim, mas como que o Kenny não viu aquele risco? Poxa, na história dele, ele não estava habituado. Aquilo ali nunca ofereceu perigo. Eu faço uma brincadeira. Eu cresci na roça, subindo pé de manga. Eu subia 3, 4 metros de altura. Cara, 1,80 tem que colocar 5. talvez eu não enxergasse, ou não tenha isso na minha formação. Essa questão da altura, ela tem uma outra perspectiva para outra pessoa, né? Então, é por isso que é legal quando você começa a ver essa perspectiva que a Amy traz, porque ela conecta com outra coisa que tecnicamente a gente fala dos ativadores, né? O ativador cognitivo, que tem a ver com o treinamento, mas tem um ativador social, tem um fisiológico, né? Então, são vários outros elementos que eles trazem, né? Uma perspectiva para a questão do risco, para a questão do comportamento. Por isso que é legal a gente fazer essa conexão, né? Do quão eficiente a gente é quando a gente leva a mensagem, o quão genuíno para nós aquela mensagem e para a equipe percebe isso, e ela se traduz em comportamento que está um pouco vinculado a tudo que a gente falou aqui, cultura, está vinculado a realmente ser um valor, né? Está vinculado a como que eu levo esses aspectos para o time. Isso é interessante porque você fala de percepção, mas também tem a questão da gestão, né? E eu lembro que a gente produziu um treinamento, a gente criou juntos, né? Um treinamento que era sobre gestão de riscos, que trabalha um pouco sobre isso, que a atividade envolve riscos, então não tem como operar sem eles. Então você vai fazer uma gestão. E a gestão, quando fala de gestão, pensa que é só algumas pessoas, não? E essa gestão ela é feita por todos, né? E acho que esse é um dos desafios também, né? Esse entendimento das pessoas que estão ali no dia a dia, né, na operação, também fazer essa gestão e vocês conseguir ensinar ou orientá-los nesse processo, né? Exato, Kenny. E aí, isso que você está trazendo, ele começa a conectar com como que a gente estrutura o treinamento, né? Se você chegar a falar assim, eu quero treinamento de gestão de risco, aquele bem empacotadinho, tal, risco tal, as pessoas ficam vendo aquilo, elas ficam meio perdidas, né? Principalmente quando você vai fazendo o desdobramento com o time operacional. Porque às vezes o treinamento ele é muito bacana, muito bonito ali, de fácil compreensão para um nível X, um nível, vamos supor, gerencial, mas você tem que pensar como que as pessoas vão absorver aquilo. E na época, no gestão de riscos, a gente tinha criado um programa, né, um programa de prevenção de riscos de fatalidade, né, a gente chamava de PRF, aí a companhia conhecia aquilo, né, ele fazia parte de um plano diretor de saúde e segurança, então ele tinha uma lógica dentro de uma estratégia de saúde e segurança muito bem desenhada, era um capítulo dessa estratégia, né. Na época a gente desenvolveu com um super profissional, né, Roberto Bazan, aprendi muito com ele também, na época foi com a Ernest Young, a gente fez esse desenho do planejamento estratégico, e aí a gente fez o programa, e quando a gente foi fazendo os treinamentos, né, por requisito, as pessoas começavam a conectar, então tá bom, esse requisito que eu estou tratando aqui, eu vou reduzir esse risco aqui, de forma simples. E a gente, de uma forma mais simples ainda, a gente começou a trabalhar, de forma lúdica, também conectou com os leões, né? Então, a equipe sabia quais eram os leões ali, os 3, 4 leões, ela não ficava tentando guardar todos, quais que eram os mais importantes, porque isso desperta na equipe lá direta que está realizando a atividade, né?
uma atenção maior com os principais riscos e isso expande. Sim. Então, amplia a perspectiva do cuidado com o ambiente, com o cuidado com o risco, e você consegue fazer uma conexão muito mais potente da estratégia com uma execução direta lá na ponta. Então, e a gente caprichou, né? Aí depois que você tem uma boa estratégia, né, Sérgio, você consegue caprichar como é que eu vou desdobrar isso, né? Com vídeos, com treinamentos. Aí eu lembro que a gente tinha feito lá, tinha a percepção, então tinha um ambiente de trabalho, aí as pessoas procuravam um erro, né? Isso. E aí como é que podia melhorar aquilo? Então a gente usava vários mecanismos, né, para fazer com que as pessoas guardassem e aquilo fosse muito mais potente mesmo, poderoso, né, para poder ficar na memória e ser mais efetivo. Isso que você falou foi interessante, porque a gente apresentava mesmo essa bagagem, conteúdo para eles, depois apresentava uma atividade, como se fosse um jogo de 7 erros, para justamente ajudar o colaborador a treinar essa questão da percepção do risco, né? Ele olhar para aquela situação e poder identificar ali os riscos envolvidos na atividade. E isso ele levar para o dia a dia dele, né? Ele chegar num ambiente operacional e olhar, Analisar o cenário. analisar o cenário e ver ali quais são os riscos que estão inerentes ali. E uma outra coisa interessante também é o seguinte, você tem que conseguir fazer em bloco e para todo mundo, né? Antes da gente fazer o treinamento de riscos, eu me lembro que a primeira coisa que a gente fez a chamada Escola de Saúde e Segurança. E essa escola, esses capítulos que eu falei da estratégia do plano diretor, eram 10 capítulos, né? Tinha comportamento e cultura, gestão de riscos, enfim. A gente traduzia aquilo. Eu lembro que nós fizemos um vídeo explicando cada um desses macrotemas de forma bem interessante, bem fácil. E a gente ia conectando cada capítulo daquele livro e as pessoas elas iam tendo uma compreensão maior daquele livro. E a gente fez a conexão, juntou todo mundo, né, de saúde e segurança, que eram as pessoas que iam liderar essa transformação, e eles ainda eram, cada um pertencia a unidades específicas, mas a gente criou esse sentimento de coletivo e criou essa lógica de todo mundo junto, né, buscando essa estratégia para poder desdobrar na ponta. E aí que entra bons vídeos, a lógica da estratégia muito bem desenhada, porque aí fica fácil desenhar, por exemplo, ficou mais fácil desenhar o programa Site Seguro, que era um programa que fazia parte da estratégia, que estava dentro do macrotema de comportamento e cultura. Ficou fácil desenhar o programa Guardião em Segurança, que ele também fazia parte do comportamento e cultura. Ficou fácil desenhar um programa de prevenção de risco de fatalidade, porque ele passou a fazer parte do capítulo de gestão de risco, gerenciamento de riscos do plano diretor. Então, aí a estratégia de treinamento, ela faz mais sentido e ela fica mais forte na organização. Em vez de cada unidade tentar pensar em alguma coisa, eu vou criar aqui uma coisa nova, vamos fazer a coisa específica de uma unidade. Não, cara, vamos criar potência, vamos fazer para a companhia. E todas as unidades curtiram muito, né, implantar, né, seja o programa Guardião, seja os programas da companhia, de forma muito mais forte na organização. Você falou aí e eu já me vi todos esses projetos, porque a gente participou da Escola de Saúde e Segurança, no plano diretor e também de gestão de risco. Como que nasce tudo isso? Onde começa? Ele começa pelo plano diretor, e do plano diretor ele expande para uma escola de saúde e segurança, e aí o gestão de risco sai do plano diretor, e de gestão de risco sai o site seguro. Como que é? Ele nasce de uma boa estratégia. Você tendo uma boa estratégia de saúde e segurança, você consegue dar propósito para programas ou projetos. Então, se você chega e vai lançar um programa Guardião solto, as pessoas vão falando, o que é isso? Por quê? Né? Agora, se você diz que você quer ampliar a abrangência, né? Não ficar restrito à liderança. Dica número 3. Para vender a ideia internamente. Porque a gente conhece vários Gustavos Musses por aí, que às vezes o cara tem uma ideia inovadora, super legal, que a gente pode turbinar junto com o cara e tal, mas se é uma ação isolada, muitas vezes faz aquilo e não vai para frente. E a gente está falando de educação continuada, que é algo que a gente sempre bateu nessa tecla. A dica 3 é essa mesmo, Sérgio. Assim, quando você tem uma boa lógica e uma estratégia bem estruturada, fica mais fácil para a organização entender e comprar, né? E fica mais fácil para a diretoria falar, cara, isso faz sentido,
vamos seguir junto, vamos fazer aqui, né? Então, e a gente sempre, as organizações sempre discutem, né? Abrangência, escala. Então, são temas que o tempo todo qualquer diretoria executiva vai perguntar, mas qual vai ser a escala disso? Esse projeto, ele consegue, né, estar na companhia inteira? Consegue. Mas por quê? Porque ele vai atacar essa dimensão. Então, tudo que você vai fazendo, quando você coloca ali, fica com mais força e você consegue dar sequência e ele consegue ter uma perenidade maior, né? Então, porque é comum também nas organizações, todo ano lançam-se campanhas, programas diferentes, então as pessoas ficam, isso gera difusão na organização. As pessoas mudam. As pessoas mudam. Então, como que você constrói, né, um legado e cria orgulho para frente para que aquilo continue, né? Então, esse é um desafio das organizações, é um desafio da liderança, porque geralmente as pessoas também querem ter alguma autoria, alguma coisa, mas talvez a grande seja altruísta mesmo, cara, eu vou dar mais força, porque isso vai trazer mais consistência. Eu acho que o grande desafio é a consistência mesmo. Cara, talvez entrando na dica 4, um assunto polêmico na área de treinamento é o ROI. A gente trabalha muito com compliance também, e compliance tem muitas similaridades com a área de segurança, porque também é uma área normativa. Na edição anterior, a gente conversou com o Alex da MRV, e sempre que eu estou falando em compliance, eu cito saúde e segurança, agora a gente está fazendo o inverso. Então, nesse sentido, o que você acha? Como que justifica? Porque, voltando ainda, complementando a dica 3 de como vender a ideia internamente. A alta liderança quer saber o retorno. E aí, como é que mede? Então, via de regra geral, a gente costuma fazer aqueles cálculos assim, se eu tive uma taxa de acidente menor, eu tive tantas vidas salvas, vamos dizer assim, em relação ao histórico, tenta precificar aquilo. E esse caminho é um caminho, ele é um caminho difícil, não é um caminho que ele, vamos dizer assim, ele é fluido, né? Porque é ruim você falar assim, poxa, eu teria tantas fatalidades, é um negócio meio... Muitas organizações tentam justificar através disso. É claro que o resultado dessa autossegurança, ele dá mais força. Ele é tangível Ele é também, tangível, né? então isso é relevante, né? Então você falar, poxa, a gente saiu de uma taxa de tanto dos 50%, dos 70%, estamos estabilizados em X%, atingimos uma parte da organização com zero, enfim, o zero tem uma questão muito mais, muito mais de construção futura do que, obviamente, de falar, não, a gente vai ter zero a qualquer custo, vamos ter zero e eu não quero nem saber. É claro, é uma construção, né? Que eu acho que o zero ele acaba sendo consequência, né? É claro que tem organizações que naturalmente elas têm segurança de processo mais refinado e o índice de risco é baixíssimo, né? Mas de uma maneira geral, o grande desafio das organizações é ir vir reduzindo, é o que a gente tangibiliza. Mas tem muitas organizações também que elas olham o quanto que eu tenho de budget, né? E falo, cara, é saudável eu aplicar X% desse budget em saúde e segurança, em redução de risco. Isso a gente vê com os conselhos, a gente vê que a própria diretoria ela tem visto com bons olhos, né? Até de proteção também, até de dizer, poxa, a organização ela está mantendo um investimento contínuo, né? Para garantir uma operação saudável, uma operação segura, uma operação que isso vai trazer mais eficiência, produtividade. Às vezes é difícil você vincular diretamente, né? Mas é claro que uma organização que tem menos eventos ou que tem uma organização mais segura é uma organização muito mais valiosa, né? Tem um caso clássico do CEO da Alcoa, em que ele trouxe como valor e ele verbalizou e ele trouxe para a organização a segurança como valor genuíno e ao longo dos anos o valor da empresa ela multiplicou, né? Não é um caso que inspira, não é a via de regra geral, mas achando o meio do caminho, há uma tendência das organizações, conselhos, olhando a longevidade das empresas, elas têm se preocupado com uma parcela importante do budget para a redução de risco e para a saúde e segurança,
porque aquilo traz um conforto maior e traz de forma clara e objetiva que aquela organização, ela além de se preocupar, além de ter programas, além de ter uma estratégia em que vise a redução de risco, ela também está reduzindo através de barreiras físicas, sistêmicas, né, e tornando o ambiente mais seguro. Isso é complicado, porque lidar com isso, porque eu lembro, assim, há muitos anos participando de um evento, e aí tinha um diretor de uma empresa, e aí ele falou, a gente tem por ano X mortes e X acidentes. É como se começasse todo ano, você começasse sabendo que este ano vão acidentar pelo menos tantas pessoas e morrer pelo menos tantas pessoas. É difícil você conduzir um negócio desse jeito, né? E gerar uma mudança. Então, acho que o primeiro passo que eu vi que essa empresa fez foi isso que você falou. É transformar realmente a questão da segurança não apenas um requisito legal, mas um valor, né? E esse valor é um valor que tem que ser disseminado de cima para baixo, né? Começa lá pela alta liderança e vai até o operacional. Exato. Uma coisa que a gente sempre viu ao longo desses 25 anos, a gente acompanhou muito essa evolução da saúde e segurança, né? E a gente sempre interrompeu muitas produções, tipo, chegar numa mina subterrânea e parar com a produção para a gente poder ir lá filmar e tal, treinamento seja operacional ou seja de segurança e tal. E a gente sempre percebeu que o foco maior é a produção e tipo assim, bicho, para você interromper aqui vai ser complicado e tal. Então, assim, essa questão que você está falando vem de encontro dessa mentalidade de que segurança e produtividade tem que andar Sim. junto. Né? Então, o cara que pensar só em arrancar minério e produtividade o tempo inteiro está na mentalidade atrasada, não entendendo a importância de treinamento, que é o que a gente sente, a dor que a gente sempre sentiu, hoje em dia menos, e da segurança, que é né, um paradoxo também. Na verdade, assim, você trouxe um ponto importante, Sérgio, porque quando a gente realiza que com segurança a gente faz mais volume, porque o resultado ele é importante para a organização, Claro. fato. Mas quando a gente realmente entende que a segurança, essa estabilidade operacional, ela traz mais resultado, isso fica mais fácil, né? Então, quando eu falo muito com os líderes assim, poxa, de manhã você vai perguntar sobre o resultado, você não vai perguntar sempre sobre segurança, mas você tem que ter um equilíbrio. Quando você também pergunta sobre segurança, quando você atinge um resultado e você celebra que ele foi atingido com segurança também, você está mandando uma mensagem importante. Quando você celebra um resultado e lembra, né? Atingimos aqui, mas cara, e queria relembrar que foi com o melhor índice de taxa, coisas que são. E tem uma outra coisa que a gente trabalha pouco, que é o proativo. Então, assim, a gente se conecta muito com a segurança só pelo negativo. É só no acidente, é só no problema, né? Então, a dica, acho que é a dica 5 agora, né? Quando a gente se conecta com a equipe através do positivo, por exemplo, desenvolvemos tantos kaizens que melhorou o ambiente de trabalho. Eu fiz um trabalho de CCQ que ele atuou na segurança do time, né? Nós conseguimos aqui melhorar aqui com uma solução o ambiente. Eu pensei numa melhor posição ergonômica ou reduzir o esforço para a gente poder nessa célula aqui de trabalho. Quando a gente celebra isso, independente, a gente sabe que o telhado de vida, depende se vai acontecer um dia ou não, algum evento, eu tenho que falar mais vezes das coisas que a gente conseguiu conquistar como time, né? Antes de falar do evento. Se eu estou falando fiz treinamento de risco, eu tenho que celebrar mais quantos riscos que a gente reduziu. Isso precisa ser mais dito. A gente às vezes reduz 10, 20, 30, 35 riscos, não fala nada e só fala quando acontece um evento, um quase acidente gravíssimo, né? Então, a gente não cria uma perspectiva de que a segurança ela é positiva. Esse é o grande, talvez seja um grande desafio para o líder, ele valorizar e se conectar genuinamente com o time através dos exemplos. E isso acaba valorizando, inclusive, o treinamento que foi dado,
né? A perspectiva que foi construída, o caminho, porque a gente tem uma tendência, quando dá um errado, a gente fala assim, a estratégia está errada, o treinamento foi ruim, não foi bem feito, as pessoas não estão prestando atenção, a gente nega tudo. E a gente esquece que, poxa, eu tive aqui um quase acidente, antes eu tinha 10. Eu fico martelando aquele, e remoendo aquele. Então, é um desafio para a gente transformar, né, essas perspectivas todas. Aí volta, eu falei um pouquinho da cultura, o jeito certo de errar. Se todos os erros para mim são ruins, então eu não consigo, por exemplo, chegar aqui, mas isso aqui, cara, pode trazer mais inovação. E se essa ideia que você deu aqui, vamos tentar colocar em outros locais. E se essa cola que não deu certo pode virar um post-it? Exato. Então, eu acho que é um desafio, porque assim, a gente foi treinado para ser ruim, para um treinamento chato, né? Lá vem treinamento requisito legal. Ah, meu Deus do céu, tem que cumprir essa tabela aqui. O cara é o declassino. O cara lá ele tá pensando em outras coisas, ele tá ali ó, meia hora. Aí o cara pensa na conta que ele tem que pagar, faz as continhas dele por baixo, ele não tá conectado, né? Então e não adianta o líder vir e, na abertura falar é importante para nós e ir embora, né? O líder, além de estar ali, ele tem que fazer algumas perguntas, trocar ideia com a galera. A galera, ela sente falta disso. E a galera hoje, ela tá muito mais crítica. Há 30 anos atrás, talvez a equipe de campo, ela fosse menos crítica. Ela tava ali, não, adoro aqui, eu vou fazer cumprir essa atividade. Hoje eles querem perguntar. Sim. A gente não pode fazer diferente, a gente não pode fazer melhor se eu fizer assim. Ele quer participar. E se ele vê que o líder não se envolve, ele também não vai querer se envolver muito, né? Exato. Se o líder não está importando tanto com aquele assunto. E eu com isso, né? O tempo talvez seja a coisa mais preciosa que a gente tem. O que eu invisto de tempo é o tom que eu dou. Se eu invisto tempo só na apuração, aí voltando à questão tem uma metodologia que é do Hearts and Minds, Corações e Mentes, que ele fala o seguinte, você citou aí a empresa que há tantas... A patológica é assim, acidente acontece, ponto. O cara parte desse pressuposto. Aí tem a reativa, que quando acontecer eu faço o plano de ação. Aí tem a calculadora, que ela já começa a criar programas, igual a gente está discutindo aqui. Tem a proativa, que ela já começa a querer ouvir a equipe, fazer uma construção junta, né, criar novos cenários. E tem a generativa, que é todo mundo realmente vivendo a saúde e segurança na plenitude, participando, trazendo cenários críticos, né, imaginando novas possibilidades, exatamente para proteger mais o ambiente. Então, é uma jornada que tudo que a gente está conversando aqui, ela vai se conectando, né? Quando a gente pega isolado, é muito lindo isso que o Musso está falando, pô, de poder falar, e é uma rede, né? Que você precisa ter uma influência do líder, ter a equipe tendo uma compreensão, você precisa fazer essa construção. Mussi, a gente falou aqui nas conversas sobre a questão do cuidado genuíno, né? De cuidado com o outro. E tem uma questão muito importante, assim, no dia a dia das empresas também, que é de observar as pessoas, né? Como é que elas estão chegando para trabalhar, porque isso também impacta na questão da segurança. Principalmente quando a gente se fala no aspecto emocional, né? E um dos temas que tem ganho cada vez mais espaço nas empresas, né? Somente com a implementação da norma NR1, é a questão da saúde mental. Como que você vê essa questão nas empresas? Como que ela vem sendo trabalhada? A importância de se falar sobre isso? A turma pergunta bastante sobre esse tema, né? Teve agora a revisão, então esse assunto está bem debatido. A NR1, né? Ela acaba sendo uma norma que ela dispõe sobre todas as NRs. É como se fosse o grande guia, né? Sobre as normas regulamentadoras. E ela acaba modernizando um pouco, né? Então ela traz gerenciamento de riscos ocupacionais, que são aqueles riscos físicos, químicos, biológicos, né? E aí a gente tem os ergonômicos e de acidentes. Então, quando você abarca esses riscos como um todo, né? A discussão da nova NR1, né, ela traz para si, né, os riscos ergonômicos e organizacionais
passam a englobar também os riscos psicossociais. Por isso que esse tema de saúde mental, segurança psicológica, está sendo muito debatido também nas organizações, porque ele passou a ficar mais evidente, né? E amplo a partir dessa discussão, dessa revisão da NR1, né? A equipe de saúde e segurança tratava, por exemplo, PPRA, né? O pessoal que é mais técnico, né? Era isolado. Hoje a gente já vincula, né? A gestão é integrado, né? A gestão de riscos ocupacionais, né? Integrado com o programa de gerenciamento de risco, né? Então, o GRO com o PGR mais integrados, e aí esse foco que ele era específico, ele passa agora a ter a inclusão de aspectos organizacionais e de saúde mental, né? E aí o PGR, que é esse programa de gerenciamento de riscos, ele passa a ter que mapear, né, algumas situações de risco psicológico e planos de ação. Por isso que tudo que a gente tem conversado aqui, ele tem que, sendo um valor para a organização, a gente trabalhando a segurança psicológica, isso começa a ser mais natural para a organização. Quer dizer, a gente não pode reagir, né, fazer um plano que agora vou precisar ali ter esse assunto também. Ele passa a ser um assunto dentro do que é a cultura das organizações, até para a longevidade, isso ser mais natural. Então, tratar a segurança, né, de uma forma em que as pessoas tenham mais liberdade. Eu dei algumas dicas aqui de como que essa discussão está acontecendo, né, em âmbitos maiores aí, no mundo, inclusive. Como é que a gente traz isso para a organização? Então, assim, fazendo a conexão com treinamentos, né, é natural que como é que eu vou fazer uma sensibilização da liderança, né? O assédio, por exemplo, ele acaba tendo uma conexão, né, com a segurança psicológica. Então, os assuntos eles vão se conectando. Hoje a gente fala muito de ética, né? Então, é essa tecla que eu queria bater. Os assuntos se conectando com o que está acontecendo fora da empresa. Porque um país batendo recorde de depressão e ansiedade, isso vai impactar internamente. A medicina está aí associada à saúde e segurança. É saúde e segurança, né? Exato. Então, assim, a empresa fala, me dá um treinamento aí pô, como é que eu previno burnout? Cara, a gente precisa entender e trabalhar a cultura da organização, porque isso não vai ser resolvido com o treinamento, né? Me dá um treinamento como é que eu peço ajuda sem medo. A gente precisa fazer uma construção. Quais são os elementos que compõem uma organização sem medo, que foi amplamente debatido pela Emily Montson, como é que a gente trabalha isso, né? Para que, de fato, as pessoas possam trazer a sua contribuição, né? Ela fala muito da cultura do silêncio. Aonde uma organização as pessoas não falam, ela tem uma probabilidade de risco altíssima. E aí, de novo, se a gente for no clássico, a NR1 foi revisado, então agora eu vou pedir, eu quero um treinamento, cara, tá errado. Checklist. Né? Como é que eu me antecipo? Dado que o mundo ele tem falado mais sobre isso, né? E esse assunto ficou muito premente depois da pandemia, né? As pessoas ficaram realmente, muita gente reagiu, as pessoas reagiram de forma diferente, né? A partir da pandemia e isso perdura. E as pessoas refletiram muito, o mundo refletiu muito, né? Então, é claro que sem potencializar, falar, pô, isso aqui é burnout, eu estou trabalhando muito, não é isso, né? Mas como é que eu trago, né, num mundo em que a informação é muito, um volume gigante, as pessoas estão, o tempo cada vez mais escasso, todo mundo fazendo muita coisa ao mesmo tempo, com pouca profundidade, né? Como é que as pessoas se reconectam com o propósito, como é que as pessoas se reconectam com o cuidado, né? E aí vem essa discussão da NR1, né? E a gente vai reagir como a isso? Eu vou pedir aqui um aval da medicina, vou pedir um exame, um treinamento e, cara, não é isso. Então a gente precisa entender essa construção para que realmente a gente não faça ações isoladas, né? Essa é a grande, talvez seja uma dica, né? A sexta dica é a gente entender isso como oportunidade e não como é mais um elemento, é mais um controle, não. Pelo contrário, uma oportunidade de eu conectar,
né? Uma construção de um ambiente mais saudável com um ambiente mais ético. A conexão com um ambiente mais saudável, com mais eficiência, com mais inovação. Como é que eu faço essa conexão? Esse é o desafio da organização, né? Sim. E você falou aí dessa questão de ações continuadas, bate muito com uma visão nossa que a gente tem também da questão da educação corporativa, né? Que a gente acredita muito nesse processo de uma educação continuada também. Você não faz só um treinamento. Você tem que ter outras ações ali que vão realmente ajudar a estabelecer aquele conhecimento, que aquele conhecimento possa se transformar em atitudes, né? Criar cultura. E querendo, na verdade, que fortalecimento de cultura, que seria, acho que a melhor definição, né? E aí a gente desenvolveu o projeto Site Seguro, né? Que a gente citou aqui, que foram 3, teve várias ações ali. E uma das ações que a gente desenvolveu do Site Seguro foi o game, né? Que teve um momento ali de gamificação, de realmente trazer os colaboradores para eles exercitarem um pouco daquele conteúdo, daquelas informações que foram passadas ali. Como é que foi isso aí na empresa? Como é que foi a recepção das pessoas? Como foi a repercussão? Então, Ken, né, acho que você tocou num ponto importante. Eu queria até aproveitar para, talvez seja a 7ª dica, reforçar que como é que a gente constrói o positivo, né? Então, quando eu falei de aproveitar, na última fala aqui, a questão de conectar a segurança com ética, a segurança com produtividade, eficiência, com ambiente seguro e etc., é sempre trazendo também exemplos positivos, né? E aí, quando a gente fala do game, ele é um caso clássico disso. Por quê? O game, o que era o game do Site Seguro? A gente elaborou várias perguntas, né, de diversos temas, e as pessoas, elas através de uma brincadeira, No celular. no celular, elas iam reforçando o que nós havíamos trabalhado, né? Então, começava desde o simples. O que para você é um DSS? É uma ação de treinamento, é isso, é aquilo, aquilo outro. E aí a gente desenvolvia a capacidade das pessoas em pensar sobre o tema. De novo, volto no que eu falei, assim, num mundo em que tem muita informação, que tem muita... são assuntos soltos, né? Que a gente não consegue fazer boas conexões mesmo entre um tema e outro. O game, por exemplo, ele amplia essa perspectiva com foco ainda num determinado assunto, que é essa autossegurança, e uma competição positiva. Então eu me lembro que as pessoas conseguiam ir jogando, por exemplo, estavam se deslocando, né? Muitos, cara, eu quero baixar no celular e curtir ali, né? Às vezes no deslocamento, né, pro trabalho ali, ficava ali jogando, Competindo, querendo chegar no primeiro lugar. não, eu fiz tantos pontos hoje, eu sou fera no requisitos do programa de prevenção de fatalidade, sou fera nas ferramentas do Site Seguro, sou fera no Guardião. E as pessoas, através de uma brincadeira, elas iam desenvolvendo. Acho que foi um período muito gostoso, muito interessante, em que a gente usou mais um dispositivo, mais uma ferramenta para dar foco. Dar foco, conhecimento, consciência, desenvolvimento de consciência. E eu acredito muito nisso. Eu acho que... E tem uma coisa que às vezes a gente não fala, que quando ela é voluntária, ou quando ela se a pessoa pegou o celular para poder ali, de um deslocamento, responder questões, é porque aquilo para ela é prazeroso. Sim. Então é claro que tem a competição, não, eu quero tirar mais pontos, quero ficar em terceiro lugar, quero ficar em segundo lugar aqui do site, eu quero ganhar o prêmio, né? E é mais do que isso, que isso também é um motivador, mas genuinamente a pessoa se interessar pelos assuntos. Gerou engajamento ali entre as pessoas, né? E aí essas pessoas são as que, depois que aí chegavam para trabalhar, quando estavam no DSS, as pessoas que mais comentavam, que mais falavam, o DSS ficava muito mais dinâmico. Então, isso cria um ambiente muito mais positivo e promissor para que a gente se ajude na redução do risco. Um aspecto legal sobre isso, a gente já fez muito trabalho sobre segurança no lar. Nessa questão de criação de cultura, o cara não vai se comportar eticamente com segurança dentro da empresa, da porta para casa ele vai ser diferente.
E quando o pai leva um game no celular para dentro de casa e ele tá ali jogando e o filho tá vendo, e de repente ele vai até querer julgar, você tá colocando segurança no lar, o menino tá aprendendo e não tá nem percebendo que tá aprendendo, né? Engraçado, você estava falando aí, eu tô lembrando de um outro, no site seguro, no programa mesmo, a gente separou momentos, tinha um momento família, Sim. em que no momento família, uma das etapas era o líder, né, junto com o seu time, criar uma ação, Envolvimento, né? envolvimento da família. Valia o cara, de repente, fazer um café ali, trazer as pessoas para uma visita da família. Valia um vídeo, né? Às vezes dele no trabalho falando sobre o cuidado que ele tem ali, a preocupação que ele tem para ele estar em casa. O filho mandando Às vezes o recado filho pra mandando turma dele. recado. Então, isso tudo. E aí cada um criava um mecanismo diferente, né? Equipes com mais tempo, às vezes, não, vamos parar aqui por meia hora a planta e nós vamos fazer uma rodada que eu quero trazer, a gente nunca fez isso. Outras equipes, não, vamos fazer o vídeo, mas de uma maneira geral, sem ficar muito preso, não tem que fazer isso aqui, era um momento família, a gente tinha que fazer a conexão de casa com trabalho, trabalho com casa. E foi muito legal também, né? Sem ser só aquela coisa do vamos falar da família, de voltar para cá, não é só isso, né? Uhum. Às vezes ó, o empregado fala assim, olha, eu tô fazendo uma intervenção aqui em casa, tô tendo cuidado aqui de desligar o quadro, ou alguém da família, Tô colocando uma aqui, luva para tirar o bolo de dentro do forno. ou não tô deixando a faca próxima aqui são coisas que a gente incentivou em criar essa conexão. O Sérgio falou muito bem, eu acho que não dá para desvincular, né? A pessoa que está ali na empresa e a pessoa que está em casa, né? Não dá para, na empresa, ser importante usar o cinto de segurança atrás e numa viagem em casa, isso não ser valor para a pessoa, né? O que é importante para uma liderança em saúde e segurança? Eu costumo dizer o seguinte, num ambiente em que você tem eventos e ninguém está percebendo isso, é um ambiente de incidentes, né? Quando você tem eventos e você começa a olhar para aqueles eventos, a tratar, a buscar correções, você tem um ambiente com um pouco mais de segurança. Agora, quando você tem eventos, mas você está tratando e você está reconhecendo, né, aspectos de transformação daquele ambiente, né, você começa a ter uma chamada liderança percebida em saúde e segurança, né? Então, a liderança não é só a presença, ela tem que ser percebida. Então, assim, a dica que eu daria, quando a gente fala de liderança, a gente associa direto ao gestor imediato. Na verdade, a liderança ela é além da hierarquia. Esse é o grande desafio nosso. E aí precisa, obviamente, do exemplo do líder. O líder precisa estar presente fisicamente e psicologicamente e genuinamente. Ser exemplo E também querer aprender, porque é um assunto muito discutido hoje. A gente fala muito de vulnerabilidade hoje. O líder também foi treinado a dar todas as respostas. Talvez o líder do futuro é aquele também que pergunta para o time, reconhece que o time tem as estratégias para resolver as questões ali, que às vezes ele precisa entender melhor para poder ajudar até mesmo como líder, né? Então, assim, eu acho que o estado da arte, ou pelo menos o que a gente tenta buscar muito, como é que o líder, que é o formal, vamos dizer assim, seja um supervisor, um coordenador, um gerente geral, um diretor, como é que aquele líder ele expande a perspectiva de segurança para mais pessoas, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma tentativa que a gente fez, que eu acho que ela foi muito interessante, que foi o programa Guardião, né? Em que a gente começou a formar mecânicos, eletricistas, técnicos de campo, nessas ferramentas simples, formar, dar clareza, né, do que está por trás de um DSS, de um diálogo comportamental, por exemplo, para que eles pratiquem, porque na maior parte das vezes eles estão sozinhos com os times. Eles fazem parte desse time que está sozinho, não tem um acompanhamento, né? E aí vai uma dica 8 para a equipe de segurança. Primeira coisa que quando a gente começou a trabalhar isso, a equipe de segurança, os técnicos de segurança falaram assim, cara, isso vai tirar a dependência nossa.
Então é uma armadilha que a equipe técnica tem. Ela acaba sendo um ofensor para a cultura, porque ela começa a falar, não, eu que sei fazer a inspeção, eu que sei dar o aval da liberação daquela atividade, eu que sei enxergar o erro, eu que sei enxergar o risco. E aí, só que a gente não tem um técnico para cada empregado. Então, como é que o líder, de certa forma, ele aprende, o líder formal desenvolve, ensina as equipes operacionais a ter uma amplitude maior do risco ou dos aspectos ali, dos ativadores, né, que vão além do treinamento, né? A gente está falando bastante de treinamento aqui. Toda organização teve o evento, o Sérgio foi treinado? Ah, foi, eu, cara, ufa. Cara, não é isso. Porque você tem que fazer a sua reflexão também, além das barreiras físicas sistêmicas, né? O que você está gerando de ativador que não é só o do conhecimento, para você melhorar o ambiente. E aí eu acredito muito, aí é uma crença mesmo, que quanto mais você desenvolve a consciência na equipe, mais chance você tem de ter uma construção de um ambiente seguro muito maior. Então a dica para a liderança formal é entender que é uma habilidade do líder, né, ter uma boa compreensão, uma boa consciência dos riscos, né, levar isso para o time operacional, para que ele pratique a segurança no dia a dia, e os técnicos também entenderem que isso vai permitir com que eles subam um nível, com que eles consigam trazer novos elementos para as equipes, novas questões, tenham tempo para poder olhar de uma forma mais especial para os riscos, trazendo soluções, porque eles conhecem muito do assunto, né? Mas isso é um desafio. Então assim, a liderança em saúde e segurança, ela vai além, né, de só entender que aquilo é importante, né? É realmente praticar. Ele tem que ter uma conversa ali com o empregado. Aí alguns vezes falam, Múcio, mas eu tenho, sei lá, tenho uma equipe de 200 pessoas, não vou conseguir conversar vou demorar, se eu conversar todo dia a partir de hoje, são 200 dias, incluindo sábado e domingo. Você não precisa conversar com todos, você não vai conversar com todos, você vai conversar com alguns. Mas esses alguns vão ter uma percepção e a equipe vai começar a falar, poxa, isso é um valor para o Múcio. E aí a gente consegue, devagarinho, ampliar essa liderança em saúde e segurança para as pessoas. A questão da formação dos multiplicadores. Porque a gente fala muito assim, ela é fora da hierarquia, o mecânico vai fazer uma parada. Se o mecânico não se sentir seguro, ele não vai fazer uma intervenção. E eventualmente seria muito interessante que tivesse uma interdição ali, porque está mandando um sinal de que aquilo é relevante para a organização. Mas não é só o líder que vai fazer isso, não é só a equipe de saúde e segurança. Isso é importante a gente ficar atento. 100% das interdições foram da equipe de segurança. A gente está numa armadilha aqui, né? É só a equipe de segurança que percebe o risco. Segundo, a gente está desenvolvendo, a gente está deixando as pessoas realmente participarem. Então, é uma questão que é um convite que eu faço para os líderes formais mesmo, líderes de equipes, né? Que eles realmente deem um passo a mais, né? E além de estar presente fisicamente, que eles se importem mesmo, né? Quando vai discutir atividade, é comum a gente discutir só tecnicamente. Insira uma pergunta, né? Uma pergunta sobre risco, sobre segurança. As pessoas vão falar assim, olha, se ele me perguntou passo a passo da atividade técnica, ele está preocupado com o processo técnico, ok. Mas ele me perguntou qual o cuidado que eu tenho que ter desse para esse, qual o risco que tem. Para ele é relevante também o aspecto do ambiente seguro. Isso vale muito mais do que a gente criar vários outros mecanismos. Então, parece simples, né? As organizações falam, vamos voltar ao básico. É o arroz com feijão mas bem a gente feito. fala muito, mas são os sinais que a gente manda que realmente fazem a diferença para as equipes e para quem está realmente executando a atividade. Bom, isso aqui eu acho que é um assunto para pelo menos mais uns 2 ou 3 podcasts aí com a gente. Eu queria falar, Ken, assim, que esse assunto, né, ele é um assunto, parece simples, mas ele é bem complexo, né? Eu tive bastante dificuldade também na minha carreira operacional, né,
Antes de começar a enxergar a saúde e segurança, foram pelo menos 8 anos aí, né, liderando equipes de campo, né, de operação de pátios, de trem, enfim, corporativamente em engenharia. E, e é um aprendizado. Então, até o que eu estou tentando fazer, a gente vai ficando mais velho, né? A gente quer compartilhar um pouquinho do que a gente vai aprendendo, né? Quem está mais novo, quer uma receita ali, não, Um vou atalho, fazer né? isso aqui, não tem outro caminho que é realmente você se especializar no processo técnico, ser um excelente líder que conheça a atividade e etc. Mas quando a gente consegue internalizar que as pessoas trabalhando se sentindo mais seguras e a gente entendendo outros ativadores que a gente está gerando e tentando mitigá-los para que a operação seja mais estável, a manutenção seja mais estável, a gente ganha muito. Ganha muito. Primeiro, essa estabilidade traz um clima diferente, né, para o time, né? Qualquer evento, cara, é uma dor gigante, né? E todo mundo, de alguma forma, acaba tendo uma conexão muito mais próxima ali. Então, eu já vi times ficarem em frangalhos quando tem algum evento, né? Então, para que o líder não precise passar por isso. E ele precisa dar esse passo. Ele precisa dar o passo de realmente se importar, questionar, participar, né? E inserir os assuntos, porque eles têm que fazer parte. A gente fala muito, né? Em alguns diagnósticos que a gente já fez, o discurso além da prática, a gente fala muito, todo mundo tira nota 10 na hora que você faz um. Mas na prática, a pessoa insere muito pouco, insere com um protocolo, no começo da reunião, pergunta ali para constar e já pergunta no meio, faz o DSS no meio, para e faz um DSS no meio da atividade, faz no final para aprender. Tudo isso, você está mandando mensagens diferentes para as pessoas de que as ferramentas são importantes e que o assunto é importante. Sai do automatismo. Sai do automatismo para você mesmo. Várias vezes eu falei assim, eu vou rodar aqui, vou fazer uma inspeção aqui, parei no meio do dia e fiz um DSS. O DSS era no começo, é exatamente para a gente entender que o DSS faz parte do trabalho, faz parte da atividade. Eu estou dando algumas dicas dentro da oitava aqui, né? Mas assim, é porque a gente vai falando, mas o que você está falando eu já sei, eu faço. Faz mesmo, para e pensa. Quantas vezes esse mês você mudou o esquema e fez um DSS, um diálogo comportamental diferente ou mais, com mais atenção? Quantas vezes você inseriu assuntos de segurança na conversa da produção de forma genuína, não cumprindo o protocolo, no meio da reunião às vezes, trazendo um comentário adicional? Quantas vezes você celebrou alguns assuntos que foram positivos, riscos evitados, quantidade de contribuições em DSS, quantidade de pessoas formadas em Guardiões, por exemplo, se tivesse programa, em outras companhias tem outros nomes também, porque é uma tendência. Então, na Vale tem um capitão, por exemplo, são tendências, né? Quantas vezes a gente celebrou isso? Quantas vezes a gente celebrou um bom resultado e eu relembrei a organização que ela foi atingida com a saúde e segurança também. Então, eu acho que né, a gente está caminhando para fechar aqui, a intenção é deixar dicas, né? E aí, quantas vezes eu valorizei o treinamento? Quantas vezes eu participei do treinamento? Não fui lá, só fiz uma abertura e fui embora. Quantas vezes, ao participar, eu conversei com a equipe, troquei ideia, perguntei algumas coisas. Uhum. Você trouxe aí várias dicas para a gente hoje. Que se você pudesse voltar no tempo aí e ver aquele moço lá com 20 e poucos anos entrando como trainee, qual que seria aquela dica matadora que você daria para ele? Eu no começo, quando a gente é mais novo, tem uma energia muito grande, né? Mas não necessariamente muito energia demais, ela vai surtir o resultado. Então, assim, eu sempre tive uma empatia muito grande com a equipe operacional, né? Aí cada um tem uma certa habilidade. Eu sempre gostei muito de interagir com a equipe operacional.
Mas se eu soubesse o tanto que a saúde e segurança ela facilita a liderança, o tanto que ela conecta de uma forma genuína, né, a liderança, talvez se eu conhecesse um pouquinho mais antes, eu tivesse aproveitado mais, tivesse tornado o ambiente melhor, né, ao longo da minha jornada. Mas a gente tem que olhar para frente. Eu tenho tentado, a partir de agora, ajudar, né, com um pouco da experiência, quem está chegando, quem está vindo aí, né, e daqui para frente continuar transformando as minhas equipes, né, os meus times, né, de forma genuína, e eles acreditando, tendo uma confiança. Eu acho que eu tive um líder que ele fala assim: confiança você conquista, você constrói, né? Então, enxergar que essa autossegurança, seja através do carinho, desde um treinamento até o uso da ferramenta, realmente faz toda a diferença. Então, se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu entender isso antes, esse teria me feito melhor. Essa é a dica matadora, né? Talvez com 20 anos, se você tivesse encontrado um Mussi com 50, disposto a passar tanto conhecimento, né, você teria aproveitado melhor. Eu tive a sorte, quando eu entrei, eu tive a sorte de ter um analista. Ele estava com 30 anos já de companhia. E aí falaram assim: Mussi, você vai colar no Antônio Martins, seu Antônio. E aí ele, assim, ele era um especialista na parte de ferrovia, né? E ele também, ele que coordenava os acidentes ferroviários, aí a segurança operacional. Eu ia com ele sempre. E aí talvez ele tenha me despertado a olhar outros assuntos, assim, e falava: Gustavo, nós temos que olhar isso aqui, primeiro os fatos constatados. Ele tinha o scriptzinho dele lá, mas ele falava: olha o ambiente, como é que tá, olha como é que tá a situação, olha isso aqui, olha aquilo ali. Então, ele me despertou, né, a tentar enxergar não só aquilo que você via imediatamente, que é muito normal, tanto em segurança operacional quanto pessoal, quanto segurança do trabalho. Você tenta ver o que é imediato ali. E de alguma forma, sem ser tanto rebuscado, mas eu aprendi algumas dicas com ele. Obviamente, ele não trouxe tantos elementos assim da segurança do trabalho, etc., mas eu tive um pouco de sorte. Talvez tenha me ajudado um pouquinho na minha jornada aí, viu, Sérgio? Então é isso, né? É isso. Tá faltando alguma coisa depois dessa aula aí de... Assunto tem demais, mas eu sei, acho que por hoje já extrapolou o tempo. por hoje Quanto tempo já foi, mas com certeza já extrapolou. Eu só tenho que agradecer, né? A parceria de quantos anos? Tem até que olhar ali a planilha. acho que uns 8, né? Tem bastante tempo. Tem 8 anos, pelo menos, com... sei lá, cara, com 15 trabalhos ou mais de 15. já... Então aí, você quer deixar seu contato? Eu acho que seu e-mail vai bombar depois dessa aula aí. Cara, eu queria dizer o seguinte: um outro elemento também é a gente fazer as coisas com essência, né? Então, assim, talvez seja uma dica também, viu, Sérgio? Assim, o trabalho que, quando a gente se propõe a fazer, eu me lembro quando a gente veio fazer o desenho aqui, eu peguei mesmo a folha, a gente ia rabiscando, trocando ideia. Então, a gente se envolver diretamente faz toda a diferença, né? Então, eu acho que, de certa forma, o que eu tentei dizer aqui, de elementos de saúde e segurança, né, ligados à liderança, tem a ver com isso. Mas eu acho que a energia que a gente bota, né, para o resultado, colocar a mesma energia, uma energia similar no desenvolvimento de um treinamento, acreditando que aquilo vai trazer um retorno gigante. É botar energia para interagir com a equipe, porque aquilo vai trazer um retorno gigante. E isso traz consistência. Então, a gente fazia os desenhos, não era pensando só no imediato ou cumpriu assim: eu tenho que fazer um treinamento X, diretrizes de saúde e segurança. A gente tentava dar cor, tentava trazer novos elementos. Então acho que essa é uma grande dica aí. E para mim é muito gostoso, né? Eu queria agradecer vocês também por terem convidado e topa falar sobre isso, né? Conectar saúde e segurança e a essência do que está por trás, né? Com a tua experiência como líder operacional, com
aspectos mais amplos de liderança, assim, para mim, eu adoro, cara, assim, eu adoro, talvez seja uma das coisas que eu quero deixar, né, poder impactar ou trazer essa reflexão. Obviamente, a gente é formado de cada um ter uma parte da sua história que ela vai sendo forjada ali, né? Tenho tentado estudar ainda, esse assunto é bem denso, né? Mas, ao mesmo tempo, trazer, né, espremer um pouco do que está na essência dele e conectar com a vida real. Esse é o grande desafio aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, assim como a gente adorou o bate-papo. Obrigado, Kenner. Obrigado, Mussi. E nos vemos no próximo Café da Target. Um abraço, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais.